Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil. Siga-nos lá no Instagram, tá aqui, ó, e venha ser sócio da Juventus, ou melhor, do fã-clube oficial da Juventus. Mandar um abraço aqui pro Colômbia Bianconera, enfim, que é o fã-clube da Juventus, dos torcedores colombianos que estão sempre presentes ao Allianz Stadium. Bom, já deu para ver que pela minha cara que o vídeo é um vídeo desgostoso, é um vídeo do início ao fim, de cara amarrada, de cara fechada, porque eu não gostei nem um pouco do que eu vi hoje, mas a gente vai aqui, não vou dizer caçar as bruxas, mas vamos aqui tentar entender o porquê deixamos pelo caminho 2 pontos que, teoricamente, era obrigação de conquistar. Para começar o vídeo de maneira a única coisa positiva ali na entrada dos dois times foi homenagem ao Didi Riva no telão e que, né, Federação Italiana, essa mesma homenagem feita no intervalo da final da Supercopa entre Napoli e Inter, os árabes vaiaram um cara que representou muito para o futebol italiano, né? Muito. E foi vaiado. Continua assim, continua levando essas coisas para lá, né? Para fora da Itália, por conta de trocado, né? Não venham me dizer que é business, não. Isso é falta de vergonha na cara e rumo à terceira Copa do Mundo sem participação. Bem feito. Já nessa pegada de raiva que eu tô, a gente costuma dizer que o próximo jogo é sempre o mais importante. Quando eu falo a gente, nós torcedores da Juventus na Itália, não me interessa o que pensam os outros torcedores dos outros times no mundo. Nós temos por cultura sempre priorizar o próximo jogo. O próximo jogo é sempre o mais importante da nossa história, não o que ficou para trás. E esse jogo contra o Empoli era o jogo mais importante, né? Muita gente já vislumbrando a partida do próximo domingo, do dia 4 contra a Inter, esquecendo que tinha esse jogo pela frente para ser disputado, né? O Empoli é um time que ultimamente tem sido uma pedra no nosso sapato, mas a Juventus faz um bom campeonato, faz uma disputa acirrada pelo primeiro lugar com a Inter. Estamos ainda em primeiro, é bom que se diga. Então eu não vou aqui dizer que está tudo errado, que está uma porcaria, porque não está. O Juventus continua na briga pelo título e vai continuar na briga pelo título no dia 5 de fevereiro. Entendeu? Mesmo se perder, né? Então, o que acontece? Você fala, bom, vai jogar em casa contra o Empoli, 3 pontos no bolso. Teoricamente, sim. Como eu venho dizendo, não existe partida fácil, ela torna-se fácil, mas ela pode também se tornar difícil. E foi o que aconteceu hoje. Ela se tornou extremamente difícil quando o Milik, de maneira irresponsável, né, infantil, incompreensiva, né, inadmissível num jogador profissional, mas muitos fazem isso, fez uma falta que não cabia, não tinha nem o porquê fazer aquilo, né? Não tinha o porquê inventar aquela entrada, aquela situação onde foi punido justamente com o cartão vermelho no minuto 17. Para quem não sabe, eu já falei, o número 17 na Itália é o que para vocês brasileiros representa o número 13. É um número maldito, é o número do azar, né? O Baggio tinha 17 tranças na cabeça, foi no dia 17 que ele perdeu o pênalti. O 17 sempre foi um número do azar na Itália. E no minuto 17, ele comete... Não estou dizendo que foi por causa disso, hein? Superstição, não é isso. Só estou desabafando. Isso aqui é uma conversa de torcedor para torcedor. A gente desabafa com o torcedor depois do pós-jogo. Então, o Milik não tinha que fazer isso. Se é uma diretoria, e aí não tem nada a ver com o Giuntoli, mas é aquele cara que faz o meio de campo, é aquele ex-jogador. Como seria hoje o Nedved se tivesse nessa diretoria, né? Hoje não tem essa figura, precisa ter essa figura na diretoria, um ex-jogador. Se tem lá na diretoria um ex-jogador, hoje, numa situação dessa, chama o Milik depois da partida e fala, é o seguinte, amigão, nós vamos cortar, né? Nós vamos reduzir esse mês, cortar não,
nós vamos te dar uma multa. Você escolhe, uma multa ou vai reduzir aí em 20% o que você ganha, tá certo? Ah, mas não tem tudo a ver sim. A pessoa precisa saber que está vestindo a camisa da Juventus e que não se pode admitir esse tipo de infantilidade que comprometeu o resultado, que comprometeu o time nesse campeonato, né? Ainda assim, né, porque eu sou 880, eu não aponto, eu não gosto de apontar um culpado ou caça às bruxas. Ainda assim, ainda assim, ainda com a expulsão do Milik, vai aqui também um puxão de orelha para o Miretti. Tudo bem, é jovem, mas você não pode perder um gol como aquele no finalzinho do primeiro tempo. Não se perde um gol daquele, você treina para fazer um gol daquele. E foi um gol perdido, que fez falta. Porque mesmo se ele faz aquele gol, mesmo com a infantilidade do Milik, teríamos os 3 pontos no bolso, certo? Bom, ficou nítido que a partir da expulsão a Juventus teve muita dificuldade. O Empoli veio para cima, o Empoli cresceu, mesmo estando nos nossos domínios, mesmo com a torcida contra. O psicológico vai lá em cima, tá com um a mais, isso é normal. E aí, quando começa o segundo tempo, eu ali, naquela situação de ansiedade para ver o que vai acontecer, se vai ter uma mexida do Alegre, ou uma mexida tática, ou uma mexida de realmente trocar jogador. Aos 5 minutos, o Vlahovic, né? Ele e o Gatti ali juntos, o Vlahovic finaliza para o gol e mostra que está fazendo um campeonato para aquilo que se esperava do Vlahovic quando ele foi contratado. O Vlahovic põe a Juventus na frente, faz o gol, eu vibro para Carvalho, a palavra Carvalho pode falar, eu vibro muito com o gol do Vlahovic, porque aí eu penso assim, bom, fizemos o gol, com um a menos, o Empoli jogou melhor no primeiro tempo depois do minuto 17, mas o Empoli não chegou com perigo. Ou seja, como a Juventus tem uma defesa bem arrumada no campeonato, os jogadores conscientes, um time que toma poucos gols, vamos ganhar o jogo. Obrigado, Vlahovic, vamos ganhar, porque dificilmente vai ter que vacilar muito para tomar um gol, mesmo com um a menos em campo. Por quê? Porque era o cenário do primeiro tempo, está com um a menos e a gente não sofreu assim, um grande risco. E acontece que o tal do Balda, como é que é o nome daquele? Esqueci o nome. Baldanzi, se não me engano, fez um belo gol, não teve culpa o César, a bola ainda toca, dá um tapa na trave, me deu a impressão que ela tocou na trave, foi um belíssimo gol. Contra a Juventus aparecem esses gols, Puskás, né? Incrível. E aí o gol foi um golaço dos caras, empatou. Eu ainda assim acreditava que a Juventus poderia achar uma jogada ou uma falha dos caras, como foi no final do primeiro tempo com o Miretti. Eu achava que ainda poderíamos ter aí uma chance no apagar das luzes, caindo dos céus, e que o próprio Vlahovic ou um outro jogador pudesse nos dar a vitória. O Gatti, de repente, enfim. Mas o fato é que nós deixamos pelo caminho 2 pontos. Ponto final, essa é a análise do jogo. Um jogo que a Juventus tinha tudo para vencer e deixou 2 pontos no caminho. Vamos analisar o campeonato. Amanhã a Inter joga em Florença, se eu não me engano, em Florença, contra a Fiorentina. O que tem que acontecer? O melhor dos mundos era a Fiorentina ganhar. Eu não acredito que ela vai ganhar. Não é impossível, mas eu não acredito. O que é o pior dos mundos? Dá a lógica, a Inter vencer mesmo fora de casa. Agora, vamos imaginar que amanhã o jogo termina empatado. É difícil? É impossível? Não, não é difícil nem impossível, né? A Inter teve uns tropeços aí com empates, inclusive jogando em Milão, e foi num desses empates que encurtou a distância quando a gente venceu. Então, para amenizar essa dor de cabeça, né? Porque é de dar dor de cabeça, para amenizar essa coisa de deixar 2 pontos no caminho, só um empate da Fiorentina amanhã para igualar a situação. A gente tropeça, eles tropeçam. Claro que você vai dizer assim, se amanhã a Fiorentina empata, pô, tá vendo? A gente podia ter aberto mais 2 pontos. Mas é a lei, é o que eu tô falando, é a lei da compensação. A gente não faz, eles também não faz, e vamos decidir isso no dia 4, quem faz os pontos. É o que resta.
torcer para a Fiorentina amanhã, pelo menos empatar. Se ela empatar, porque se ela vence, a gente está no lucro. A gente ganha um ponto no fim das contas. Se ela empata, elas por elas, fica tudo igual na tabela. Estou falando agora de campeonato. Se a Inter vencer, aí eu vou colocar uma opinião minha. Se você chegasse para mim e falasse se você prefere empatar com o Empoli e ganhar da Inter ou ganhar do Empoli e empatar com a Inter, eu prefiro a primeira opção. Se esse empate de hoje for uma compensação para vencer lá em Milão domingo, eu prefiro 1000 vezes vencer lá. No final das contas, são 6 pontos disputados e 4 conquistados, é o que vale. Né? Claro que eu estou aqui tentando imaginar uma situação que pode ser favorável. Né? Agora, como eu disse, futebol coletivo, mas muita culpa do Milik, que comprometeu todo um esquema tático, todo um jogo. Vai sim um destaque negativo para o Miretti, porque por mais jovem que seja, é a segunda temporada, estava jogando bem nessa temporada, vem fazer uma boa temporada, mas não pode perder esse tipo de gol. E claro, né, a gente não pode deixar aqui de fazer uma colocação. Entendam, só um minutinho, ragazzi. Ok, ragazzi, me desculpe aí. Minha tia lá de Salerno ligando, né? Acho que ela escutou que eu estava bravo. Então, assim, é um parênteses que eu quero abrir, não é uma justificativa, tá? Milik mereceu ser expulso, rosso direto, cartão vermelho direto, porém, nesse campeonato, nessa Série A, nesta temporada, o mesmo lance, um foi contra o Sassuolo, o outro me recordo agora, foi contra o Verona, não? Bom, um foi contra o Sassuolo. Em Turim, a mesma entrada que o Milik deu nos nossos jogadores, não chamaram o VAR. Ok? Não estou justificando, estou apenas, como eu falo sempre, registrando uma panorâmica de 360 graus do que acontece no campeonato, porque senão fica parecendo, enfim, que a gente é bobo. E aqui não tem nenhum bobo, certo? É isso, ragazzi. Perdoa aí pela interrupção, que minha tia ligou lá de Salerno, mas dá um like no vídeo, apesar dos pesares. Eu tenho esperança que o Fiorentina arranque o empate desses caras. Devem estar de ressaca comemorando essa porcaria de Supercopa. E aí, domingo que vem, a gente conversa. Ontem o Agnelli deu uma entrevista dizendo que no futuro, não tão muito distante, que ele pensa em voltar para a Juventus. E aí? O que você acha? Deixa nos comentários. Apesar de tudo, sempre forza e fino alla fine, e eu não jogo a toalha, eu não desisto, independente do que aconteça na próxima rodada, isso aqui dá mais fome de vitória para o jogo de Milão. Tchau, ragazzi.